O mercado de carros 100% elétrico abaixo dos 300 mil reais está em ascensão, principalmente quando eles são SUVs. Pelo menos foi o que aconteceu com o Chevrolet Bolt, que deixou de ser um hatchzinho bacana para ser um SUV. Foi o Bolt EUV. Mas não é só na Chevrolet não. Tem o BYD One Plus e agora também tem o Peugeot E2008 na versão GT. Um 100% elétrico, SUV do 208 que todo mundo acha bonito. Duvido você conhecer alguém que não acha esse carro bonitão. E no review de hoje você vai conhecer em todos os detalhes a versão SUV do 208 100% elétrico. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho porque toda semana tem vídeo novo aqui no Mundo Drive. Bom, vamos começar o review. Esse carro tem muita coisa para falar. Já curta e comenta e compartilha com quem está procurando um SUV ou um carro 100% elétrico na faixa dos 250 mil reais. E o Peugeot 2008 100% elétrico praticamente ocupou todas as vagas do 208 elétrico que tinha aqui no Brasil. A Peugeot inclusive baixou o preço do hatch para que esse carro aqui tivesse a máxima competitividade. E olha que ele tem, viu? E a gente pode começar a falar disso com o visual. É um carro que chama atenção por onde chega, afinal com a grade gigante pintada na cor do veículo. Aliás, para quem não sabe, o nome dessa cor é o Bleu Vertigo, simplesmente azul vertigo em francês. O farol 100% em LED é o mesmo do hatch 208, só que aqui, ao invés do dente de sabre ser ligado no farol, ele é um pouquinho separado para dar essa impressão de imponência. E no caso do SUV, a gente tem farol de neblina, sensor de estacionamento aqui na frente e vou dizer mais ainda, tem teto solar panorâmico. O Peugeot 2008 100% elétrico é bonito de ponta a ponta, começando lá pela frente e vindo até aqui a traseira, com belíssimas rodas de liga leve, a parte de cima do teto pintado 100% em preto e detalhe, esse carro tem teto solar quase que panorâmico de série. E aqui na coluna C a gente tem esse aplique de plástico com um desenho bem bonitão e ó, a tampa de carregamento fica do lado do motorista. Quando a gente chega aqui na traseira, a gente tem essa peça em black piano ligando as duas lanternas que são 100% em LED. Mas o detalhe aqui da ambiguidade que a Peugeot provocou é que ela colocou o nome Peugeot por extenso e continuou com o logo do leão. Geralmente, pelo menos nos últimos lançamentos da Peugeot aqui no Brasil, ela tem retirado esse leão de cena e deixado só o Peugeot por extenso. Do lado esquerdo a gente tem o E2008 e lá do lado direito a versão GT. E ó, falando já de espaço, esse porta-malas aqui tem uma boa capacidade interna, porém, sua abertura tem que ser na mão. A gente até tem um botãozinho elétrico aqui, mas para levantar tem que ser no músculo. E ó, ele tem esse divisor de cargas que a gente consegue dividir em dois ambientes e aqui embaixo guardar, por exemplo, o carregador doméstico do Peugeot 2008 elétrico. Bom, antes de andar, bora ver como é que é lá dentro para colocar 1,85 m. E o 2008 elétrico, apesar de ser um SUV, ele tem dimensões de SUVs compactos, ou seja, não dá pra gente comparar esse carro com o tamanho do Jeep Compass, Volkswagen Taos ou Corolla Cross. Ele fica mais ali entre Jeep Renegade, Hyundai Creta, Nissan Kicks, naquela turma ali. Então a gente tem um espaço traseiro bem limitado. Eu que tenho 1,85 m, a perna fica encostando no banco dianteiro, banco que ainda atrapalha um pouquinho porque essa parte de trás, ó, é de plástico e não de couro, o que deixaria mais amaciado e deixaria a gente aqui mais confortável. Pelo menos para quem vai aqui atrás tem dupla tomada USB, mas não tem saída de ventilação, tem a alça suporte e também iluminação 100% em LED. O banco é totalmente em couro, tem um bom acabamento, inclusive na parte da segurança a gente também tem o airbag de cortina que consegue chegar até aqui atrás. E é isso aí, galera, estamos aqui a bordo agora do Peugeot E2008 GT, esse SUV do 208 elétrico que a gente já tem no mercado há certo tempo, porém que agora tomou uma bombinha e virou um SUV, né? Um SUV que é bonitão, tem seu estilo. Aqui dentro tem um super acabamento de cabine, tem um Peugeot iCockpit 3D, porém tem sim os seus pontos negativos e olha, vou dizer, entre a concorrência, acho que esse carro, pelo valor de 259 mil reais, é um dos carros que mais tem ponto negativo, que não deveriam ocorrer num carro desse valor. Mas, falando do carro em si, a gente já começa a falar de acabamento, o painel todo emborrachado, inclusive com costura em tom verde aqui no volante, ali no painel também.
tem tipo um tom de fibra de carbono nesse segundo andar, todo em soft touch na parte do painel. E além disso, a gente tem uma iluminação interna, nesse momento setado na cor rosa, acho que vocês conseguem ver ali na porta, no painel também. Uma iluminação que dá para setar em até 7 cores diferentes. E aqui a gente tem um painel digital 3D patenteado pela Peugeot. Segundo ela, uma das melhores formas de se dirigir é desse jeito, com um volantinho minúsculo, o painel aqui e o para-brisa, porque a gente não desvia tanto o olhar da estrada para estar dando uma olhadinha aqui no painel de instrumentos. E realmente é verdade, quando a gente passa um tempo a mais com um Peugeot, seja um 208, 2008, 3008, a gente consegue ter essa noção do que é o iCockpit. E nesse caso aqui, que é o iCockpit 3D, muito mais moderno, a gente tem aqui um GPS integrado em 3D no painel. Do meu lado direito também já vem um GPS integrado na central multimídia, central de 10 polegadas com espelhamento Android Auto e Apple CarPlay. Porém, aí vem o primeiro ponto negativo de conectividade, é que a gente tem um espelhamento apenas por cabo, não temos o espelhamento sem fio. E isso eu acho um pecado gigante, já que um Fiat Mobi tem uma central que espelha sem fio, o próprio Citroën C3 e o Peugeot 208, que é da mesma família, espelha sem fio, e aqui tem que ter o cabo. E detalhe, aqui na frente é apenas uma tomada USB para fazer o espelhamento, porque a outra é exclusiva para carregamento. Falando em carregamento, ele já tem um carregador por indução. A gente tem aqui nessa parte do painel algumas funções do carro. E aqui no 2008 elétrico, ao contrário do 208 convencional, ele tem algumas partes touchscreen, inclusive com aquecimento dos bancos dianteiros, coisa que quase nenhum Peugeot nacional ou Peugeot de baixo custo tem. Inclusive o próprio 2008 a combustão que a gente tem no Brasil está muito longe dessa segunda geração, que afinal é o único Peugeot novo que a gente tem no Brasil atualmente, é o elétrico. Bom, mas falando já da parte de eletricidade, a gente tem um conjunto mecânico aqui de 136 cavalos, uma bateria de 50 kW, capaz de rodar cerca de 345 km, segundo a Peugeot, porque na real a gente consegue mais ou menos ali uns 280. E já falando da parte de carregamento, é um carro que está aí outro ponto negativo, porque na tomada de corrente alternada a gente tem um carregamento muito lento, que vai demorar cerca de 6 horas para sair de 0 a 80. Em compensação, na tomada que vem junto com o carro, com a tomada 220 volts, a gente tem uma carga até que rápida de 2,5 kWh. Bom, e falando dessa dirigibilidade, desse desempenho do carro, é um carro que 136 cavalos para mais de 1.600 kg fica um pouco pesado sim. A gente tem aqui o peso de um Jeep Compass e potência de um Renegade 1.8 Flex. Então já viu, né? O desempenho não é o forte desse carro. A gente tem um 0 a 100 de 9.9 segundos. E 9.9 segundos, 10 segundos num carro elétrico é um pouco cansativo, porque a gente tem um carro que não faz barulho e a gente vai estar acelerando ali 10 segundos em silêncio. Então isso realmente é um pouco difícil. Em compensação, a gente tem um custo bem baixo de recarga da bateria, já que é uma bateria de 50 kW. Em Pernambuco, pelo menos, com R$50 a gente consegue encher totalmente essa bateria. Bom, e continuando nessa parte de desempenho, falando de dirigibilidade, é um carro que, para mim, na minha opinião, não foi tão bem nacionalizado, porque a gente tem uma suspensão que é muito dura para o Brasil, ela é muito rígida, qualquer lombada, boca de lobo, qualquer coisa que mexa muito nessa suspensão, a gente tem um barulho realmente muito grande, até que assusta alguns passageiros. Mas em questão de dirigibilidade de curva, é um carro que também precisaria de uma atenção a mais, porque eu senti que, apesar de elétrico, é um carro que tem uma bateria no piso, ou seja, deveria baixar o centro de gravidade, ser um carro melhor de fazer curva. Não é tão bom assim, porque ele inclina muito a carroceria, parece que o centro de gravidade é até mais alto do que o Peugeot 2008 convencional, com motor a combustão. E eu acho que o erro da Peugeot foi pegar o mesmo conjunto mecânico do 208, que é um hatch, e jogar no SUV, sem no mínimo fazer nenhuma alteração de potência nem torque. Acho que esse é o erro fatal que deixa o desempenho desse carro mais abaixo, mas para quem quer um carro mais tranquilo, com tecnologia e segurança, é um carro que entrega muito, porque além dos tradicionais controles de tração e estabilidade, são 6 airbags de série, a gente tem a frenagem automática de emergência, tem um piloto automático adaptativo e tem um assistente de permanência em faixa com um sistema de centralização. Então eu posso setar a velocidade e o carro vai se mantendo na faixa sozinho para mim, sem que eu tenha que estar com a mão no volante.
Mas e aí, será que vale a pena colocar o Peugeot 2008 100% elétrico na garagem? Eu digo que sim, mas calma que não é simplesmente chegar na concessionária Peugeot e pedir para colocar esse carro na garagem. Tem que passar na concessionária da BYD antes, porque o Yuan Plus tem um pouquinho mais de equipamentos, um pouquinho mais de força e muito mais autonomia, cerca de 100 km a mais. Isso pode ser decisivo na hora de colocar um carro 100% elétrico na garagem. Afinal, quanto menos você parar, melhor, né? Mas e aí, você teria o Peugeot 2008 100% elétrico na sua garagem? Ele custa aproximadamente R$260 mil, pelo menos por enquanto que eu estou gravando. Estou gravando em maio de 2023. Sei lá daqui a pouco quanto é que esse carro aqui tá, hein? Mas e aí, será que o 100% elétrico tem chance ou não tem? Comenta aí.